Chegar ao final do mês com dinheiro na conta é o sonho de qualquer brasileiro. E com as festividades do final de ano, fica ainda mais difícil controlar as despesas. O Câmera Nova traz para você dicas para não começar o ano novo no vermelho. Os anúncios são chamativos e com inúmeras vantagens de parcelamento. O consumidor se encanta e acaba não resistindo na hora de gastar. Comprando roupa, sapato para minhas filhas e para meus sobrinhos. A gente sempre procura estar comprando as coisas. Comprar é uma tentação, mas não há nada mais perigoso para o bolso do que comprar tudo às pressas. O consumidor, na loucura da compra, na compra sem muito planejamento, pode acabar pagando mais caro, e levando objetos que com qualidade inferior ou que com possibilidade de não atender todas as suas necessidades. José Roberto sofreu ano passado e passou um 2010 apertado, mas agora aprendeu a lição. Não tem como mesmo, aí você acaba se enrolando e depois se enrola mais ainda. Agora no começo do ano, tudo mais, vem mais contas, PVA, vem um monte de coisa, IPTU, aí não tem como. O crescimento econômico atingido no primeiro semestre do ano chegou a quase 8,5%. Porém, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, acredita que, embora os resultados sejam positivos para o Brasil nessa primeira parte do ano, no segundo semestre o ritmo tende a ser menor. As datas que mais atraem o público são o Dia das Crianças e o Natal. Os consumidores compulsivos chegam ao limite dos cartões de crédito e com uma grande responsabilidade já para o próximo ano. Além do autocontrole, os economistas alertam sobre como o planejamento e o bom uso do 13º podem ajudar. Bom, na verdade, qualquer tipo de compra, ela deve ser planejada. O consumidor, tendo ou não dinheiro em suas mãos, ele deve planejar essas compras de acordo com as suas necessidades e de acordo com a sua capacidade de pagamento. Se você necessita urgentemente de um produto, claro que você deve, e tendo dinheiro na sua mão, você deve adquiri-lo. Se for um produto ou um serviço que não seja de primeira ordem, de primeira necessidade, que pode ser postergada a sua compra, se você deixar as compras para realizar essas compras no mês de janeiro e fevereiro, você vai ter um ganho significativo. Então deve aplicar o 13º salário para fazer essa compra posteriormente. Agora, claro, que se a pessoa estiver endividada, se a pessoa tiver aí com o seu cheque especial estourado, na verdade, se ele puder utilizar o 13º para liquidar essas dívidas, isso sim será a melhor coisa que o consumidor pode fazer. Odiados por muitos, adorados por outros, os brechós são uma antiga forma de comércio que sempre ganha novos admiradores da arte de transformar o velho em novo. Blusas, calças, vestidos, sapatos e os mais variados tipos de bijuterias. Esses são alguns dos itens que são encontrados nos brechós por aí. Os donos desse tipo de comércio são criteriosos na escolha das peças. As nossas roupas são sempre selecionadas. São roupas assim em estado seminovos, E algumas até vêm com as etiquetas mesmo de alguma fábrica que passa para nós. E a nossa roupa, nós selecionamos, lavamos as roupas, Então a pessoa pode trocar até mesmo no próprio brechó, se ela sentir necessidade de precisar de uma roupa, ela tem como fazer isso em nosso brechó. A procura pelos brechós cresceu com a moda vintage, que relembra as tendências do passado. Pessoas ligadas a esse estilo são frequentadoras fiéis das lojas. Num brechó, além das peças serem todas únicas, tem de tudo. Tem de todos os estilos, de todas as épocas, várias peças. Então, quando você vai num brechó, você compra exatamente o que tem a ver com você. Ninguém está ali te dizendo que aquilo está na moda, é diferente de uma loja de departamento. Uma loja de departamento, uma loja do varejo tradicional, você vai lá e você compra o que está na vitrine, porque alguém está te dizendo que aquilo é legal, que aquilo é tendência, que aquilo está na moda. Então, no brechó, você compra o que tem a ver com você realmente, porque tem um monte de coisa. Para a Karine, os brechós possuem consumidores com perfis bem específicos. Os dois perfis de cliente que mais frequentam o brechó são os dois únicos. Que ou é quem está procurando alguma saída financeira, uma peça mais em conta, ou é quem está procurando uma peça vintage. O que seria isso? Então, um cliente que ele vai procurar uma peça mais em conta, ele viu na revista alguma coisa, ele sabe que aquilo é tendência, mas ele acha que ele pode encontrar mais barato, mais acessível. Então ele vai lá e acha aquilo, de repente dá um ajuste, dá uma retocada e pronto, aquilo fica atual. E tem um outro cliente que vai procurar peça de conceito. O que é? Que é peça de outra época, a peça que carrega um estilo que ele gosta.
e a peça vintage. Roupas e objetos usados em bom estado e com preço bastante acessível. Quem busca peças únicas para compor um estilo original não poderia procurar em um lugar melhor. Para todas as estações, modelos de todas as épocas. Às vezes tem uma festa, né, caracterizada dos anos 60, 70, então eles procuram muito. E jovens também, universitárias, que gostam muito de customizar as roupas, então elas procuram bastante. É grande, faz colete, então é assim, eles procuram muito essas meninas. Ontem mesmo teve uma freguesa aqui assim. Pequenos ou grandes não importa, o que vale nos brechós é a criatividade de quem compra. Aqui sempre tem novidades, eu gosto de comprar roupas aqui. Muitos estudantes, depois da aprovação do vestibular, enfrentam outro desafio, a escolha de moradia. As repúblicas são para a maioria a melhor escolha, pois as despesas podem ser divididas. Porém, há aqueles que não abrem mão do sossego e preferem viver sozinhos. Aline e os irmãos Murilo e Mariana moram juntos e aprovam a convivência. Na casa, as atividades são divididas da seguinte maneira: cada um limpa o que suja. Aline e Mariana são enfermeiras e Murilo é estudante. Apesar de existir algumas brigas, eles não gostariam de viver de outro jeito. A sala a gente tenta manter cada um organizando sua parte, senão fica muita bagunça. E às vezes sai assim uns estranhamentos. Umas brigas? Não é briga, mas é discussões, é mais coisa normal do dia a dia com todo mundo. Mas a convivência de vocês aqui é boa? É boa, muito boa. A gente nunca teve nenhum problema. A convivência com certeza é muito boa, e se tivesse que escolher entre morar sozinho e morar com 3, acho que com certeza morar com 3 é a melhor opção. O lado bom de viver junto não se limita apenas a ter companhia, mas também na hora de pagar as contas, e não são poucas: internet, luz, água e o aluguel. O aluguel, dividimos em 3, eu, minha irmã e a Aline. Resolvemos morar junto porque é essa facilidade, você um custo menor para cada um. E eu e minha irmã, como estou acostumada já à convivência, a Aline, amiga dela, começou a morar com a gente, tornou uma grande amiga nossa também. E é isso aí, vamos vivendo junto aí, vivendo e aprendendo. Enquanto alguns se sentem bem morando com amigos e dividindo as tarefas e as despesas, outros preferem a calma de ficar sozinhos e ter a casa só para eles. Fábio ingressou na faculdade e resolveu alugar um apartamento pequeno e não dividi-lo com ninguém. Para ele, tranquilidade é algo muito importante. Ele não conseguiria se concentrar nos estudos se mais pessoas vivessem aqui. Quando eu vim para cá, não tinha nenhum amigo que estava estudando também, então não tinha com quem dividir um apartamento ou uma casa. E como eu consegui me acostumar a morar sozinho, prefiro ficar desse jeito até o final da faculdade agora. Quanto a viver sozinho, Fábio só vê vantagens. Olha, os melhores pontos de morar sozinho, com certeza você tem mais privacidade, você faz o que você quer, você não tem que dar satisfação a outra pessoa. É meio que uma verdadeira liberdade que você tem, principalmente estando fora da casa dos seus pais. A chegada do verão e das altas temperaturas exige alguns cuidados, principalmente com a pele. A exposição excessiva e inadequada à radiação solar pode causar doenças e a mais grave é o câncer de pele. Seu Hélio notou há cerca de 1 ano uma mancha avermelhada no nariz que se transformou em uma ferida. Preocupado, não perdeu tempo, foi procurar orientação médica e veio o diagnóstico: câncer de pele. Começou a sair uma pequena coceira no nariz e com uma bolinha. Eu fui no médico, o médico disse que era câncer de pele. Aí ele me deu um remédio branco, uma pomada branca. Eu pus 1 semana, todo dia à noite, a patroa punha, e ficava vermelho o nariz. Eu sei dizer que no fim de 2 semanas, aí eu fui no médico outra vez e já tinha sarou. Segundo a medicina, existem basicamente 3 tipos de câncer de pele. O mais comum costuma aparecer nas partes do corpo mais expostas ao sol, como o rosto, braços e mãos. De fácil tratamento, não provoca morte. Já os outros 2 tipos, dependendo da gravidade e demora de diagnóstico, podem matar. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, por ano, cerca de 25% da população brasileira descobre que tem a doença. Além de antecedentes familiares, o tipo de pele pode ser um dos fatores determinantes, ou seja, quanto mais clara, maior a chance de desenvolver o câncer. Os antecedentes familiares e os tipos de pele influenciam sim. Quanto mais clara a pele da pessoa, os fototipos mais baixos, as pessoas de cabelos claros, olhos claros e pele clara, têm maior predisposição a ter o câncer de pele.
Porém, os fototipos altos, a pessoa com a pele morena e negra também pode desenvolver um câncer de pele, porém mais raro. Usar chapéus, bonés e camisetas é uma boa maneira de se proteger. Mas há outro item que não pode ser dispensado, o filtro solar. A dúvida é saber qual fator é o mais adequado para cada tipo de pele. O filtro solar é importante na prevenção do câncer de pele. Devemos utilizar um filtro solar que contenha proteção contra os raios UVA e UVB. Utilizá-lo 30 minutos antes da exposição solar e a cada 2 horas. Os índices de obesidade aumentaram no Brasil e, com isso, aumentou também a quantidade de pessoas que sofrem com a discriminação por não possuírem os padrões de beleza impostos pela sociedade. Uma pesquisa feita pelo IBGE constatou que 50% da população adulta no Brasil está acima do peso. A pesquisa também constatou que 1 em cada 3 crianças de 5 a 9 anos está obesa, segundo índices recomendados pela Organização Mundial de Saúde. A má alimentação e a falta de exercícios são apontados como os principais fatores do aumento da obesidade no país. A nutricionista Daniela Vulcano dá algumas dicas de como manter uma alimentação saudável. Aumento de frutas, verduras e legumes, o fracionamento alimentar, considerando um quesito bastante importante, uma refeição a cada 2 ou 3 horas, uma mastigação lenta, eu acho que é um quesito bastante importante, a redução dos doces, a redução das frituras, são detalhes que, apesar de serem básicos, estão bastante escassos atualmente na alimentação do brasileiro, na alimentação mundial, inclusive de crianças e adultos também. Mas a vida de quem está acima do peso não é fácil. Ele encontra dificuldades para conseguir emprego, se relacionar e até para se vestir. Vai depender de cada pessoa, porque cada pessoa responde de maneira diferente a um problema. Então, ele vai com certeza, ele pode desenvolver assim uma baixa autoestima, ele vai começar a ele pode ter um isolamento social e com isso vai acarretar numa depressão. A obesidade no Brasil já se tornou um problema de saúde pública. Os gordinhos, que se veem longe dos padrões de beleza, buscam emagrecimento a todo custo, o que leva a promessas de regimes milagrosos e o uso indiscriminado de inibidores de apetite. Os shakes se tornaram febre. Muitas pessoas trocam todos os dias uma refeição normal pela promessa de emagrecimento. O estudante André Soares conta por que fez uso de medicamentos. Eu queria emagrecer e ter um corpo melhor, mais bonito, ser mais aceito pela sociedade e tentar melhorar um pouco a forma assim, do corpo. Mas independente dos números na balança e das imposições da mídia, o importante é ser saudável e de bem com a vida. Isso não me atrapalha em nada, sou feliz assim, eu me sinto bem. O bullying pode até parecer uma brincadeira, mas suas consequências não são. Se mal resolvido, pode deixar marcas para o resto da vida, tanto nos que praticam quanto nas vítimas. O bullying é caracterizado quando um ou mais alunos faz uso de atos agressivos, verbais ou físicos, repetidamente contra um ou mais colegas. Não são simples brincadeiras de mau gosto. Afinal, o bullying ultrapassa os limites psicológicos ou físicos. O aluno se sente impotente diante da situação e fica acuado, além de achar nada divertido nisso. Eu sempre fui daqui de Bauru e eu mudei para Brasília. E quando eu mudei para lá, eu tinha por volta de uns 6 anos, eu sofri um preconceito muito forte, porque a gente falava porta, por quê? E isso realmente, assim, abalava o psicológico, e ainda mais criança. Eu lembro que eu sofri muito, e até você superar tudo que aconteceu, isso vai um tempo e vai muitos tratamentos, às vezes até psicológicos, com psicólogos, tratamentos mais pesados mesmo. O bullying, então, ele tem vários indicadores. Então, existem indicadores que são verbais, né? Gritar, xingar, fofocar. Indicadores comportamentais sociais, que é excluir, né? Não olhar na cara, né? E os físicos, que é os físicos bater, chutar, socar, colocar o pé na frente para o outro cair, né? E o bullying, e também o bullying dentro dos comportamentos sociais, ele também tem a intimidação. Estudos mundiais revelam que de 5 a 35% de jovens e crianças estão envolvidos nesse tipo de comportamento. No Brasil, alguns estudos demonstraram que esses índices chegam a 50%.
Uma cartilha informativa lançada recentemente com o selo do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, visa orientar pais e educadores no combate ao problema, que se tornou uma verdadeira doença no ambiente escolar. O Conselho Nacional de Justiça lançou uma cartilha, a cartilha do bullying. É uma iniciativa coerente, muito importante, de um órgão respeitado, e é uma iniciativa que merece todo o apoio da sociedade, porque é uma base de conhecimento para que a gente possa colocar para as pessoas o que é o bullying, exatamente como que ele funciona. Hoje existe na nossa conjuntura atual uma série de situações que resvalam aí naquilo que é o bullying, e uma cartilha dessa dá um apoio muito importante para a gente, e ela começa a ser distribuída pelo Conselho Nacional de Justiça em todo o Brasil. A conscientização da gravidade do bullying deve ser passada não só às crianças e vítimas, mas também para pais, alunos e professores. Programas de incentivo à redução do comportamento agressivo, como, por exemplo, a palestra Acolhimento na Educação, são iniciativas importantes que estão sendo criadas para auxiliar no conhecimento que atitudes tomar a respeito desse fenômeno. O bullying faz parte de um dos nossos programas. Hoje, a preocupação a respeito desse tema aumentou bastante em virtude exatamente do crescimento dessa situação, e nós trabalhamos com um foco no lado positivo, ou seja, o nosso programa é um programa chamado Acolhimento Sim, Bullying Não, que revela exatamente situações em que nós queremos implantar ações assertivas e proativas para conter essa ação do bullying, mas sempre levando ações de forma positiva. A busca de informações através de palestras ou até mesmo em conversas informais é fundamental para compreender e combater esse comportamento. Existem determinados momentos que é difícil você aceitar um determinado comportamento no filho ou no seu aluno. A primeira coisa é ouvir. Saber ouvir esse comportamento do seu filho ou esse comportamento do seu aluno, né? Isso não quer dizer que você lide com o bullying sem estabelecer limites, tá? Mas limites com vínculos afetivos fortes, de respeito, de educação, de expressão de afetividade. Uma pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo constatou que usar salto alto todos os dias é um fator de risco para o surgimento de varizes e doenças mais graves como a trombose. Vamos conferir um pouco mais desse assunto com a repórter Maiara Campos. O teste foi aplicado em mulheres com idade entre 20 e 30 anos e que não apresentavam problemas de circulação do sangue. Elas utilizaram sandálias com o salto agulha e o plataforma de 7 centímetros cada, outro com 3,5 centímetros e, por último, fizeram um teste descalças. O salto alto é a preferência das mulheres quando o assunto é calçados. Com diversos modelos, cores e tamanhos, as escolhas podem ser variadas. Camila Silveira, 22 anos, uma apaixonada por saltos. Eu acho que fica mais bonito usar salto assim, salto fino, mas mais confortável a plataforma, com certeza. Os pesquisadores descobriram que a quantidade de sangue não bombeado pela perna foi mais de 50% com o salto plataforma. E descalças, o índice foi satisfatório. Segundo o cirurgião vascular Wagner Tedeschi Filho, que coordenou a pesquisa, o uso do salto alto prejudica o trabalho da panturrilha, que é considerada o coração da perna. Mas não é preciso jogar todos os sapatos com o salto fora, já que ele não é a causa dos problemas de circulação. Apenas piora a situação. Inchaços, dores, presença de vasinhos e sensação de peso são alguns dos sintomas das varizes. Então, fique atenta. O tratamento para pessoas autistas no Brasil ainda não é algo satisfatório. Mesmo assim, os portadores dessa doença buscam seu espaço na sociedade para uma melhor qualidade de vida. O autismo é uma disfunção global de desenvolvimento e faz parte de um grupo de síndromes. Em 2 de abril de 2010, no Dia Mundial da Conscientização do Autismo, a ONU divulgou que a doença atinge cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo. Algumas delas apresentam inteligência e uma boa linguagem, já outras possuem sérios problemas mentais e muita dificuldade ao falar. O autismo, ele é uma doença neurobiológica.
Até 1943, o autismo era visto como uma disfunção do meio. Depois de 1963, vários estudos foram apresentando que é uma doença neurobiológica. O que acontece em relação a isso? É uma alteração de vários genes a nível cerebral. Como toda deficiência, os portadores dessa doença sofrem de preconceito. Mas, em alguns casos, o carinho que essas pessoas recebem supera obstáculos. O preconceito a gente vê não só no autismo, mas em várias entidades. Só que eu gostaria de passar uma coisa particular minha para vocês. A minha filha Laura estudou até 15 dias atrás no Guedes de Azevedo. E ela nunca sofreu preconceito. Ao contrário. Quando ela foi se despedir dos amiguinhos, todos foram abraçar e beijar. Então, assim, às vezes eu falo assim, será que ela percebe que ela é diferente? Eu não sei responder isso para vocês. Eu tenho alguns autistas aqui que percebem sim. Eles têm um nível de percepção maior e isso às vezes torna um pouquinho mais dificultoso deles se acharem diferentes. Mas eu acho que os seres humanos estão melhorando em relação a isso. É preciso ficar atento para algumas características que a criança possa vir a apresentar, como dificuldade de se relacionar com outras pessoas, pouco ou nenhum contato visual, agir como se estivesse surdo, não reconhecer situações de perigos, entre outras. O acompanhamento da família por médicos e psicólogos pode ser de grande ajuda a partir do momento que se percebe que a criança possui autismo. O autismo ele é feito o diagnóstico, geralmente, termo técnico sempre, antes dos 3 anos de idade você já começa a ver essas modificações. O bebezinho, e é importante para se dar um diagnóstico precoce, a gente vê que os bebezinhos, a partir de 4, 5 meses, ele já começa a fazer ele interage, né, com a mãe, com o pai, dá o bracinho. Em torno de 8, 9 meses começa o tchauzinho. Em torno de 10 meses o apontar. A criança com espectro autista, ela não, na maioria das vezes, ela não apresenta esse tipo de comunicação. Porque comunicação não é só falar. Comunicação é apontar, é abraçar, é interagir. As pessoas com deficiência, na maioria das vezes, são discriminadas pela sociedade e desmotivadas pela sua própria condição física. Mas nem sempre essa é a realidade. Fábio Manfrinato, no seu primeiro ano de vida, teve paralisia infantil, mas a doença não foi um obstáculo. Graduado em farmácia bioquímica e pós-graduado em marketing, desde pequeno viu no esporte sua paixão e a melhor forma de provar que o deficiente é capaz de superar suas próprias limitações. Costumo dizer que não enfrentei dificuldades nenhuma na minha infância, graças a Deus, porque pelo alicerce que eu tive desde pequeno, uma família maravilhosa que me acolheu de uma forma tão natural e normal, vivendo mesmo na normalidade, encarando a deficiência sempre como algo a mais assim que eu tinha e que eu tinha que aprender a conviver com isso. Fábio conquistou 13 medalhas de ouro entre muitos outros campeonatos na luta de braço, incluindo disputas contra adversários que não tinham deficiência. Arrepio até de lembrar, porque são campeonatos assim de muita pressão, muitos adversários, você não conhece os seus adversários, você está lá para lutar, dar o seu melhor e desconhecendo o seu adversário. Apesar das seguidas conquistas, parou de competir em 2007, quando se afastou dos pesados treinos devido a lesões sofridas nos 2 braços. Foram muitos anos competindo, temos que entender também que o físico ele às vezes cansa. E é um esporte um pouco violento que eu digo de movimento, não violento, mas de movimento. E a gente precisa ter um descanso para os braços. Além das contusões geradas pela rotina de treinamentos físicos, o atleta mudou de foco. Parou com a luta de braço e entrou na política. Hoje é o primeiro suplente a vereador do seu partido, tendo como bandeira a luta pelos direitos das pessoas com deficiência e trabalha em uma empresa municipal para cuidar das questões de acessibilidade de Bauru. Posso fazer muito mais pela minha cidade encarando a vida pública, me candidatando, fazendo o que há de ser feito dentro da vida pública para melhorar a minha cidade. Cuidar da saúde dos animais de estimação é uma preocupação para todos que têm esses bichinhos em casa. Para uma melhor qualidade de vida, os donos procuram todo tipo de tratamento e terapias. Este veterinário desenvolve aqui em Botucatu a construção de cadeiras de rodas para cães e gatos que precisam do aparelho para andar. A cadeirinha garante a eles melhor qualidade de vida. Imagine, você tem um membro da família, um animal que é membro da família,
paralítico. Ele urinando, defecando, se arrastando, fazendo ferida. E você coloca um aparelho que ele imediatamente sai andando como se para ele nada tivesse acontecido. Isso não tem preço. Essas cadeirinhas são, na verdade, aparelhos fisioterápicos que podem ajudar o animal a voltar a andar. Ele é ajustado ao tamanho, altura e peso do animal. Os animaizinhos se acostumam rápido ao aparelho, que é feito de metal, espuma e borracha. O VetCar, ele foi desenvolvido através de uma empresa americana, nos Estados Unidos. Nós fomos até lá e conversamos com ele. E evoluímos. Desenvolvemos uma prensa hidráulica. Essa prensa, ele consegue desenvolver toda a arquitetura do aparelho medido de acordo com o corpo do animal e o problema que ele se encontra. Além de atropelamentos e acidentes, muitas doenças podem causar uma lesão na coluna ou nas patas do animal. O VetCar ajuda na reabilitação do seu animalzinho. Tem doenças traumáticas, alterações traumáticas, no caso do atropelamento, como também no caso de patologias, viroses que podem causar doenças degenerativas por causa da idade também. A sinomose é uma das mais frequentes que a gente acontece, o animal ter uma paralisia, às vezes só de posterior, como dos 4 membros. No gato também, doenças degenerativas, doenças genéticas também que podem levar a esses quadros de paralisia e de lesão na coluna. E a cadeirinha não atrapalha a vida do animal. Mel não para o dia inteiro. Sua dona Lisa procurou o Dr. Diniz para melhorar a qualidade de vida de sua cadela. Deu muito certo. Ela corre, se diverte e tem uma rotina normal. A Mel ela foi atropelada há 1 ano e meio atrás. Não foi socorrida, foi perto da minha casa. Ela se arrastou durante 300 metros, perante 300 metros se arrastando. Levamos ela para o hospital, foi constatado mesmo que ela tinha quebrado a 3ª vértebra, que não tinha possibilidade de andar. Porém, ela fez muito sessão de acupuntura, fisioterapia e não havia tanta melhora dessa forma. Até que a gente conheceu o Diniz, que ele tem a cadeirinha, que é aparelho fisioterápico, onde ela começou a ter uma vida normal novamente. Mel fica muito feliz e ansiosa quando vê Lisa trazendo o aparelho. Foi colocada a cadeirinha nela, ela disparou a correr, a alegria dela é como se ela não tivesse nada, como se ela não tivesse as perninhas normal. E o Jornal Câmera Nova termina aqui. Obrigado e até a próxima edição. Obrigada.